diretor de uma escola da cidade de Jacutinga, no Rio Grande do Sul, tem uma Jacutinga em Minas também. Tem. Foi afastado de suas funções por ter lido um trecho de um artigo do jornalista José Roberto Guzzo no jornal O Estado de São Paulo, sobre o resultado das eleições em uma rádio local. O PT denunciou o professor alegando que ele teria expressado argumentos racistas ao trazer para os ouvintes a ideia de que as regiões Norte ou Nordeste, que registraram maior quantidade de votos em Lula, estariam do, aspas, lado do atraso, fecho aspas. O texto de Guzzo diz o seguinte, abro aspas, o Brasil do progresso entre Mato Grosso e o Rio Grande do Sul, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro, preferiu Bolsonaro. O Brasil da senzala, entre a Bahia e o Maranhão, ficou com Lula. Minas se dividiu e o Norte não tem votos suficientes para fazer diferença. Mas o fato é que a maioria está do lado do atraso, fecho aspas. Um professor leu um artigo do Guzzo, o PT entrou com uma ação, ele foi banido da escola. Só para fazer um paralelo, um comediante fez uma piada num show de stand-up comedy, a deputada Tabata Amaral entrou com uma denúncia e o comediante perdeu o emprego dele. É esse o país que nós estamos vivendo. E, no entanto, um professor, também professor universitário, disse que a direita, citando, creio que Brecht, tem a impressão que foi isso, merecia uma boa pá, uma boa cova, um bom paredão e um bom tiro. E, no entanto, demorou um bom tempo para ele se pedir desculpa e foi tudo resolvido. Ele não foi afastado, não houve nenhuma censura, pelo que se sabe, ao nível deste professor que fez isso. O problema não é estar na grosseria ou no radicalismo daquilo que se fala. É que nós temos que ter pesos que tenham um único valor e sejam aplicados isonomicamente. O problema no Brasil não é que nós temos 2 pesos e 2 medidas. Se nós tivéssemos 2 pesos e 2 medidas, estaria muito claro para o Brasil qual é a categoria A que tem um peso, qual é a categoria B que tem um peso. E nós nos organizaríamos para tentar sobreviver nisso. O problema é que nós temos um peso e a medida é dada por aquele que está interpretando o valor desse peso. Não, que parece. Então faz o que... Porque parece hoje é que o pessoal, né? Eu não vou falar direita e esquerda, o pessoal que está apoiando o Lula, para eles vale o Código Civil. E o pessoal que está apoiando Bolsonaro e quem está quieto é o Código Penal. É isso aí. Posso fazer mais um adendo Claro. a esse tema? Eu não gosto do termo que foi usado, que ele falou que o Norte e Nordeste é senzala. Isso acho que ninguém aqui na mesa gosta. Ele estava lendo o artigo do Guzzo, Exatamente. publicado no jornal Exatamente. Estado de São Paulo. Nós vamos queimar livro de jornal? Não, concordo 100%. Mas eu estou falando de opinião pessoal minha. Também não gosto. Não gosto dessa divisão que, na verdade, a esquerda teima em fazer de país do Norte e Nordeste e o restante do país. Primeiro ponto aí, muito importante, a gente tem que trabalhar para incluir o povo do Norte e do Nordeste na indústria, no comércio, para que eles tenham oportunidade, porque é uma região maravilhosa, é uma região muito mais próxima logisticamente dos Estados Unidos, da Europa, então estrategicamente é muito importante essa região, muito rica em recursos minerais, então tem que se enfocar, agora já que o presidente é o presidente do Norte e do Nordeste, vamos trabalhar para tirar o povo ali da miséria. Não, e do crime, e o Rio Grande do Norte? Exatamente. Posso fazer só um comentário, Carol? Eu concordo plenamente contigo. Mas o Guzzo, ao fazer essa reflexão, ele tem a liberdade de fazê-lo. E ele se arriscou para fazer. E talvez ele tenha feito a crítica ao lado da esquerda, que nós não podemos separar o Brasil. Mas, infelizmente, o Brasil está separado. Talvez seja isso que ele tenha desejado falar. Eu também Agora, por exemplo, a questão... Eu sou do Amazonas. Eu sofri... Eu sofri, qual é o termo? Racismo? Não seria racismo, mas eu sofri consequências por eu ser do Amazonas. Na faculdade de filosofia tem um cara que depois se especializou em filosofia da arte, que quando chegava dizia, sai daqui, indião. Preconceito. Preconceito. Eu sofri preconceitos. Agora, como eu fazia parte da elite, foi fazendo parte da elite, acabou as coisas sendo amenizadas. Veja, por que eu estou te dizendo isso? Porque a questão de como incluir aqueles que lá estão, vamos incluir, vamos fazer... Era o que se estava tentando fazer nos últimos 4 anos. E é o que não se quer fazer agora. Mas como é que se faz isso? Desenvolvendo a região, estimulando que vá empresários lá, criando empreendedorismo. Exatamente. Porque aquele povo que lá está, ele sente sim uma certa discriminação, mas parte disso decorre pela culpa da elite de lá.
que faz com que esse povo continue na situação em que está. Veja, não à toa eles na Bahia, sem terra invade à vontade. Em São Paulo, não. Senhor. Minas começou nesta pegada também de pôr vagabundo que invade, que danifica, que exerce livremente, faz exercício das próprias razões, né, que faz justiça com as próprias mãos, que é o caso do MST, fala, não, é reforma agrária. Não, você está fazendo exercício arbitrário das próprias razões. Então tem sempre um buquê de crimes ali. Então na Bahia, o povo vai à vontade. Ontem a gente viu lá um sem terra que estava fantasiado de índio, né? Ele pôs o bustier que a Mara Maravilha usou para fazer o clipe de Curumim Iê nos anos 90. E cometeu um crime. Né? E começou a queimar, tocou fogo lá. Pô, crime de incêndio, 250 Código Penal, artigo 41 da Lei de Proteção Ambiental. Né? Mas não acontece nada. Rio Grande do Norte. Demorou uma semana para o governo fazer alguma coisa. E ainda tem escola fechada, hospital fechado, ninguém sai na rua. Mas como é que você vai falar que isso é um sucesso? É um sucesso de bilheteria, a região. Não tem como. Outro ponto muito importante, Pavinato, é a politização nas escolas, que eu acho que o assunto no final é esse. Eu trabalho como voluntário numa associação que chama De Olho no Material Escolar. E a gente atualiza a informação da agroindústria no material escolar. É cada absurdo que a gente pega no material. Eu já convido aos pais e mães que acompanhem, por favor, o material didático dos seus filhos. É claro que isso é muito difícil, mas tem muita desinformação. É politização ou ideologização? Tem os dois. E tem também a falta do trabalho científico em si. É muito mais isso, viu? A falta de... Mas eu espero que em São Paulo... Eu espero que em São Paulo nós tenhamos um ambiente são em questão de justiça, em questão de governo, onde se possa falar, onde, por exemplo, uma secretaria de educação, uma ação... Ninguém afasta um professor por um artigo na sala de jornal. Não, espero que graças a Deus, Tarcísio do Brasil de Freitas tem feito um trabalho bom aqui. Você me permite, claro, só falar sobre essa questão? Me parece, acompanhando aqui o bom debate, que a insatisfação são os dois pesos e as duas medidas. Então, quem fala tem uma punição, o outro que fala porque tem uma outra opinião política, etc., sofre uma punição maior ou menor, ou não sofre punição. Esse é o certo. Eu acho que esse é o grande debate dessa questão específica. Então, porque ele criticou o PT, que ele foi perseguido, esta é a razão, esta é a dúvida. E me parece que isso é culpa também do judiciário. Porque se o judiciário tivesse imparcialidade ao analisar as denúncias, as ações, você teria punições proporcionais, independentemente do lado político daquele que fala. O que está acontecendo hoje, me parece, é que em alguns casos a decisão é contaminada pela própria opinião política, seja do próprio magistrado ou daquele que está sendo julgado. A mesma coisa aconteceu com o afastamento desse diretor da escola. Eu não sei se a diretoria tem lado político e não sei se, por óbvio, às vezes fez com base na fala infeliz. Eu concordo com a Carol, você falar que a parte do Nordeste é senzala, para mim é bastante ofensivo, mas também a gente tem que lembrar que durante agora a evolução do mundo moderno, principalmente com as redes sociais, nós temos a liberdade de expressão sendo um pouco esticada. A gente percebe que as pessoas estão sendo um pouco mais extremistas, radicais, e elas estão amparadas por essa garantia constitucional, mas que, a depender do... Posso fazer uma pergunta? Garantia que não garante nada. Não, garantia sou idiota. Eu vou passar a pauta. Mas só fazer uma pergunta pro Durso. Não, por que senzala é ofensivo? Ruim. O povo não está gostando. Talvez não seja apenas uma forma de constatar o que ele estava dizendo lá. Ele está constatando a desgraça que fizeram com os nordestinos. O povo não está gostando mas atualmente... do assunto. Caiu o Ibope, fez assim, ó. Então levanta. Mude a pauta.